Me deparei com uma filmagem rara de Charlie Munger, onde ele fala sobre 3 coisas que faria para conseguir retornos de 50% ao ano, operando com pequenas quantias. E apesar do vídeo parecer ter sido gravado com um iPhone 4, nele vemos Munger em sua melhor forma. Se você quer mesmo ficar rico, precisa assistir a isso. Como diz o ditado, dinheiro atrai dinheiro. E embora isso possa ser verdade, segundo Munger, a quantia necessária para gerar altos retornos não é tão grande quanto muitos pensam. Então, vamos descobrir o que ele tem a dizer neste vídeo. Charlie, você sempre diz que se estivesse administrando um pequeno capital, digamos, 10 milhões de dólares, você poderia garantir 50% de retorno ao ano. Minha pergunta é, você poderia nos dar alguns exemplos? Eu realmente agradeceria se você pudesse nos dar o máximo de exemplos possível e ser o mais específico possível. Obrigado. Aí está ele, o cara que está louco para saber como ficar rico, rápido e em detalhes. Não é bem assim que a banda toca. É preciso manter um pouco de mistério para que as pessoas encontrem seu próprio caminho. Você tem suas ideias, mas o melhor conselho que posso dar é que você só precisa de algumas, e quando encontrá-las, haja com convicção. Aprendi essa lição, assim como minha irmã, indiretamente, com um homem que nunca conheci, o bisavô da minha mãe. Ele foi um dos primeiros colonos, foi para Iowa, lutou na guerra de Black Hawk e depois de muitas dificuldades, se tornou o homem mais rico da cidade. Ele era dono do banco e morava em uma casa grande com uma cerca de ferro, amplos jardins e celeiros. Minha mãe o conhecia e o visitava em sua casa em Algona, Iowa. Ele costumava dizer a ela que não há muitas oportunidades na vida. Este homem comprou Iowa quando a terra era barata, mas ele não teve muitas chances, apenas algumas que o tornaram bem-sucedido. Ele comprou algumas fazendas durante um período de pânico e as arrendou para fazendeiros alemães trabalhadores. Era difícil perder dinheiro arrendando uma fazenda para um alemão em Iowa. Mas ele só fez alguns negócios, e eu temo que você não vai encontrar 1 milhão de ideias brilhantes. Tem gente que usa algoritmos de computador para encontrar oportunidades, mas é como garimpar ouro. Se mais alguém descobrir um veio, ele começa a se esgotar. Não acho que seja uma maneira muito digna de ganhar a vida. Prefiro ganhar dinheiro de outra forma que não explorando o sistema de negociação. Então, eu tenho um pequeno algoritmo de computador que apenas se aproveita do que todo mundo está negociando. Eu sempre digo que essas pessoas trazem tanta utilidade para a sociedade quanto ratos em um celeiro. Se você ganha dinheiro dessa forma, deve doá-lo para a caridade, porque você tem algo pelo que se arrepender. Não acho que seja um objetivo que devamos encorajar. Para o resto de nós que não está lucrando apenas porque somos inteligentes com computadores, está ficando mais difícil. Se você não reconhece isso, não está entendendo nada. Essa é a minha lição. Existem 3 princípios-chave para entender se você quiser seguir o conselho de Munger sobre como obter altos retornos com investimentos pequenos. O primeiro princípio é procurar por mercados ineficientes. Munger é vice-presidente da Berkshire Hathaway, e na época em que este vídeo foi gravado, a Berkshire tinha uma capitalização de mercado de quase 800 bilhões de dólares, tornando-a a 9ª maior empresa do mundo, em valor de mercado, e a maior empresa não tecnológica dos Iowa. Para a maioria das pessoas, o próprio tamanho da Berkshire parece uma grande vantagem quando se trata de investir, certo? Bem, na verdade não é. Charlie e Warren afirmaram repetidamente que o tamanho da Berkshire é um obstáculo para gerar altos retornos sobre o investimento. Devido à grande quantidade de dinheiro que a Berkshire administra, Warren e Charlie são forçados a se concentrar apenas em grandes oportunidades de investimento. A probabilidade de esses grandes investimentos serem subvalorizados, ou, usando jargões de investimento ineficientes, é extremamente baixa. Por outro lado, quando se trata de investimentos muito menores, a probabilidade de ineficiência é muito maior. Os grandes investidores estão muito ocupados perseguindo as grandes oportunidades para notar as menores. É aí que você tem uma chance. Ouça o sócio de negócios de Charlie Munger, Warren Buffett, explicar esse conceito. Quando eu estava trabalhando com quantias muito pequenas de dinheiro, eu folheava manuais de empresas e encontrava uma ou duas em que podia colocar 10 ou 15 mil dólares. Elas eram ridiculamente baratas, mas à medida que o dinheiro aumenta, o campo das ideias começa a diminuir drasticamente.
Quando Warren e Charlie estavam investindo pequenas quantias de dinheiro, há algumas décadas, eles tinham que passar milhares de horas vasculhando dezenas de milhares de páginas de relatórios financeiros para encontrar apenas uma ideia em potencial. Felizmente para nós, a internet tornou incrivelmente fácil encontrar ações potencialmente subvalorizadas. Tudo o que você precisa fazer é usar uma dessas ferramentas de filtro de ações, e você não precisa de nada sofisticado. Uma gratuita servirá. Tudo o que você precisa é de um filtro que possa classificar por capitalização de mercado e índice preço-lucro ou índice PL. Defina o intervalo de capitalização de mercado de 10 a 200 milhões de dólares e o intervalo de PL de 3 a 15. As empresas que atendem a esses critérios são consideradas pequenas para os padrões de Wall Street. A maioria dos investidores institucionais é obrigada a investir em ações com capitalização de mercado acima de um determinado limite. Por exemplo, o fundo em que trabalho na cidade de Nova York tem uma regra que nos impede de investir em empresas com capitalização de mercado inferior a 5 bilhões de dólares. Essa restrição nos faz perder muitas empresas potencialmente excelentes para investir, simplesmente porque essas empresas são muito pequenas. Além disso, essas empresas provavelmente não são acompanhadas por analistas de Wall Street. Por outro lado, uma empresa como a Apple é acompanhada por 31 analistas de Wall Street, que acompanham cada movimento seu. O fato de essas pequenas empresas serem amplamente ignoradas aumenta a probabilidade de você encontrar ações que estão sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco. Antes de passarmos para a segunda lição, certifique-se de se inscrever neste canal, porque é super importante divulgar os ensinamentos de pessoas como Charlie Munger para o máximo de pessoas possível. Aprender com Munger e outras lendas do investimento teve um impacto tão positivo na minha vida e sei que pode ter o mesmo impacto positivo na sua. A próxima lição de Munger é aproveitar ao máximo as oportunidades quando elas surgirem. A lógica é que grandes oportunidades são raras e quando aparecem, você precisa aproveitá-las ao máximo. Uma analogia com o beisebol ilustra bem esse ponto. Para quem não é do Betosicoa, o beisebol é um jogo em que duas equipes se enfrentam em um campo. Um jogador de uma equipe joga uma pequena bola redonda e um jogador da outra equipe tenta rebater a bola com um taco. O objetivo do rebatedor é rebater a bola para que sua equipe possa marcar pontos. Na opinião de Munger, existem algumas lições do beisebol que o ajudarão a ganhar dinheiro no mercado de ações. Um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos foi Ted Williams, que escreveu um livro chamado The Science of Hitting. Neste livro, Williams explica como, ao esperar por um arremesso em sua zona de conforto, ele aumentou drasticamente suas chances de sucesso, atingindo uma média de rebatidas de 40%. A impaciência, por outro lado, reduziria sua média de rebatidas para 23% a 25%. Williams reconheceu que rebatedores medíocres podem se tornar bons, esperando pelo arremesso certo, e que até mesmo grandes rebatedores se tornam medíocres se tentam rebater arremessos ruins. Munger acredita firmemente que esse conceito também se aplica ao investimento. Como investidor, você será apresentado a milhares de investimentos em potencial todos os dias. Pense neles como arremessos no beisebol. Para ter sucesso em investimentos, você precisa ser paciente, esperar e observar cada arremesso passar. Só depois de ver uma oportunidade de investimento que se encaixa perfeitamente na sua zona de conforto, você deve agir. O problema é que, quando se trata de investir, esses arremessos perfeitos não aparecem com muita frequência. Podem levar meses ou até anos até que um finalmente apareça. É por isso que quando o arremesso perfeito finalmente aparecer, você precisa aproveitá-lo ao máximo e rebater um home run. Isso nos leva à terceira lição de Munger. Não tema um portfólio concentrado. A sabedoria convencional sobre investimentos diz que os investidores devem ter portfólios bem diversificados, ou seja, portfólios compostos por dezenas, se não centenas de ações. Munger acredita que isso é uma tolice incrível, se seu objetivo é gerar altos retornos sobre o investimento. A maior parte do patrimônio líquido de Munger está concentrada em apenas 3 investimentos: ações da Berkshire Hathaway, ações da Costco e um fundo administrado por um investidor chamado Lilu. Em vez de diversificação,
Munger defende uma abordagem concentrada, onde os investidores se concentram em um pequeno número de empresas excepcionais que conhecem bem. Ele acredita que, ao conduzir pesquisas aprofundadas e compreender essas empresas, os investidores podem tomar decisões mais informadas, levando a uma chance maior de retornos acima da média. Munger usa a história de seu amigo John Arrillaga para ilustrar esse ponto. Arrillaga é um investidor bilionário. Naturalmente, como Arrillaga é um bilionário, pode-se supor que seu patrimônio líquido seja composto por muitos tipos diferentes de investimentos. Talvez ele possua várias empresas e inúmeras ações. No entanto, essa suposição não poderia estar mais longe da verdade. John Arrillaga construiu sua fortuna com imóveis. O mercado imobiliário em si é uma classe de ativos muito ampla. Existem muitos tipos diferentes de imóveis: apartamentos, escritórios, industriais, residenciais, armazéns e assim por diante. Além disso, existe um número quase infinito de locais onde esses imóveis podem estar localizados. Os EMEA são apenas um dos muitos países para escolher. Somente nos LMUS existem 389 áreas estatísticas metropolitanas, que são essencialmente mercados imobiliários separados. E dentro de cada uma dessas áreas, existem inúmeros bairros para escolher. O ponto é que mesmo dentro do mercado imobiliário, existem inúmeras maneiras de os investidores diversificarem seus portfólios. John Arrillaga escolheu fazer o oposto. Ele foi extremamente concentrado na construção de sua fortuna. Ele só comprava imóveis em um raio de 1,6 quilômetros do campus da Universidade de Stanford, na Califórnia. Por 40 anos, ele não fez nada além de evitar o excesso de alavancagem, comprar quando os preços estavam baixos e vender quando todos estavam eufóricos. Isso é tudo que ele fez. Tenho certeza de que, enquanto Arrillaga estava construindo sua fortuna de bilhões de dólares, ele teve oportunidades de investimento apresentadas a ele fora daquele raio de 1,6 quilômetros do campus de Stanford. Mas, na maioria das vezes, Arrillaga ignorou todas as outras oportunidades de investimento para se concentrar no que ele conhecia melhor. A disposição de Arrillaga em se ater ao que ele conhecia melhor, obtendo assim uma vantagem competitiva significativa, o tornou um dos homens mais ricos do mundo. Como diz Munger, se ele tivesse seguido a teoria financeira convencional de investimento, ele seria muito mais pobre. É isso aí, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque meu objetivo é torná-lo um investidor melhor, aprendendo com os melhores investidores do mundo. Vejo vocês no próximo vídeo.